Vamos dar início à segunda parte deste seminário, com a apresentação pelo Dr. Manuel Margarito, que é investigador na Universidade do Algarve e é doutorado em Economia de Transportes pela Universidade de Leeds. É um especialista que tem trabalhado connosco há já algum tempo e que, em termos de acessibilidade ferroviária e não só, é um dos maiores especialistas nacionais que nós temos. Ora, então, boa tarde a todos e agradeço desde já a honra de me terem aqui como convidado, uma vez mais. Já não sou principiante aqui nas vindas a Beja e a intervenção que eu hoje vos trago é muito centrada no transporte ferroviário, numa perspectiva de que ele é integrador das diversas valências que conferem a este vasto território do Alentejo o estatuto de acessibilidade global e palco de acessibilidades globais. Bom, vamos começar naturalmente por aquilo que é mais notoriamente o primeiro fator de acessibilidade global, que é sem dúvida o Terminal 21 do Porto de Sines. É um terminal concebido para receber navios de grande capacidade, os pós-Panamax com mais de 10 mil teus e já mesmo além de 15 mil. E também a questão do aeroporto de Beja será tratada mais tarde, na perspectiva muito recente de que há bem pouco tempo se falava da hipótese quase real de Lisboa vir a dispor de um segundo aeroporto construído de raiz, e a conjuntura que nós atravessamos vai fazer adiar, sine die, durante bastantes anos a materialização dessa infraestrutura, onde provavelmente há de facto um lucro e um espaço de ocasião para um papel do aeroporto de Beja no sentido complementar a Portugal. No tocante ao Terminal 21, o Terminal 21, nós temos que ter este tipo de ideias. Estas infraestruturas, dada a sua natureza, não são concebidas nem para Beja, nem tampouco para o Alentejo. Isto é, tudo aquilo que o Alentejo virá a retirar de vantagens destas infraestruturas são spillovers, porque elas são concebidas para espaços muito mais vastos. Dada a escala de operação com que trabalham, dada a sua dimensão, são concebidas para espaços muito mais alargados, tais como a Extremadura espanhola, no caso, por exemplo, do aeroporto do Terminal 21, ou a Comunidade de Madrid, ou mesmo o Aragão, e, por exemplo, a área metropolitana de Lisboa, a Península de Setúbal, no que diz respeito ao movimento de passageiros, para um aeroporto como Beja. Bom, no tocante ao Porto de Sines, um dos problemas que existe é a questão das acessibilidades ferroviárias que ainda não foram concretizadas na sua plenitude. Aquilo que se prevê é, de facto, o Corredor 16, que é uma linha convencional que vai preencher um hueco atualmente existente entre Évora e Caia e que, por existir durante estes anos todos, obriga a uma coisa que é completamente absurda, que é o encaminhamento das composições de contentores através do Steel e do entroncamento, cruzar 2 vezes o Rio Tejo para chegar a Badajoz. Este Corredor 16 vai ser um itinerário eletrificado, de via única, mas que padece, em parte, das escassez de canal horário. Se nós olharmos para este mapa, aquilo que está definido para o Corredor 16 é uma aproximação a Casa Branca através de Ermida Estado, Águas de Moura, Poceirão, Vendas Novas. Se nós pensarmos que aquilo que se pretende de uma infraestrutura como o Terminal 21 é ter vocação de um grande porto internacional de contentores,
não podemos conceber que a acessibilidade ferroviária assente única e exclusivamente num só acesso. É necessário que haja, até por uma questão de segurança, uma redundância igualmente eletrificada e modernizada, que é nada mais, nada menos do que a totalidade da linha do Alentejo, que carece de modernização por enquanto. De facto, é algo que é instrumental, porque temos que pensar que o troço que neste momento não tem passageiros, nem mercadorias, ou tem tráfego esporádico apenas de marchas de serviço entre Beja e Funcheira, ou Ourique, é algo que confere conectividade à rede ferroviária. Ele não vale ou deixa de valer pelo facto de transportar 10 passageiros por dia, 1 passageiro por dia ou 1000 passageiros por dia. É irrelevante. O que é relevante é o efeito de rede que ele cria. De criar uma conectividade adicional e, a partir dela, permitir que o caminho de ferro possa, de facto, produzir economias de escala e de densidade. O que acontece é que, se nós não tivermos redundâncias na rede ferroviária, se nós não tivermos conectividade, temos uma situação artificial em que o livre acesso, que é consagrado pelas diretivas europeias, acaba por não se materializar, por uma razão simples. Porque, como a oferta de capacidade de canal horário é muito constrangida relativamente à procura, os preços de acesso são artificialmente elevados. E, portanto, a indústria nunca pode ser contestada. E é nesse sentido que temos que enquadrar a necessidade instrumental de modernizar o que resta por modernizar da linha do Alentejo. No que diz respeito ao aeroporto, vamos ver que essa mesma modernização é suscetível de conferir ao aeroporto de Beja um estatuto totalmente diferente daquele que ele ainda tem hoje. O aeroporto de Beja, tal como ele se apresenta atualmente, é um pouco, eu não diria, mas quase que abusivamente, um aeródromo de grandes dimensões, do ponto de vista técnico, com uns parâmetros excelentes, uma tecnologia excelente, mas com uma grande pecha, que é a questão das acessibilidades e, designadamente, a incapacidade na configuração atual das suas acessibilidades de se posicionar como um complemento à Portela relativamente aos mercados da Península de Setúbal, de Lisboa, e um complemento a Faro relativamente ao Barlavento Algarve. O que é que acontece? Durante muito tempo, quando se concebeu a questão do aeroporto de Beja, praticamente deu-se uma grande prioridade à questão da autoestrada. E isso não é uma questão relativamente ou exclusiva à Beja, mas é uma questão relativa a todo o país. Geralmente tudo o que é infraestrutura ferroviária é deixado para segundo plano, para segundas núpcias, para segundas fases, terceiras, quartas, quintas fases, e demoram anos a ser concretizados. E como há uma grande falta de informação relativamente à potencialidade do transporte ferroviário, concebem-se soluções que depois acabam por ser muito limitadoras, designadamente servir um aeroporto que se quer captador de operadores de low cost e que se quer com o máximo de interland com tecnologias como o autocarro. E o que é que acontece? Este veículo que aqui está tem uma velocidade máxima de 100 km por hora pelo código da estrada. E quando trabalhar estes 100 km por hora, precisa de ir para uma autoestrada. Só que isto que aqui está pode andar a 200, e anda a 200 km por hora todos os dias. Esta fotografia foi tirada por mim próprio em Évora, e este comboio, todos os dias, passa de Vendas Novas a Casa Branca, que é um troço de 34 km, em 13 minutos. Na parte da linha do Alentejo já foi intervencionada. Isso corresponde a uma velocidade média de 155 km por hora. Uma média comercial de 155 km por hora, o que perspectiva uma ligação de uma interface em Beja a qualquer coisa como Pinhal Novo, que é o centroide da Península de Setúbal, onde residem qualquer coisa como 800 mil pessoas, em apenas 55 minutos. O que acontece é que, há uma desinformação muito grande. Isto é um recorte do Expresso daqui há 2 semanas atrás,
a propósito de um artigo quanto aos potenciais candidatos a complementar a Portela na Grande Lisboa. Praticamente havia uma referência quase que esmagadora à Grande Lisboa, mas é sintomático que todas estas fichas, inclusivamente do aeroporto de Beja, desta infografia, só falavam em acessibilidades rodoviárias. O caminho de ferro praticamente não existia. Ora, o caminho de ferro está em Beja há muito e muito tempo. E isto que aqui está, que é uma ortofoto retirado de Portugal Visto do Céu, retrata muito bem o que é a linha do Alentejo, muito próximo ao aeroporto de Beja, e a verde aquilo que era o ramal de São Matias construído pela Luftwaffe alemã há 40 anos atrás. O que é confrangedor é como é que, tendo os alemães realizado isto há 40 anos, nós não fomos capazes até agora de complementar isto com uma passante ao aeroporto. E que, de facto, nos projeta o aeroporto para distâncias tem por caminho de ferro, quer relativamente à Península de Setúbal, quer relativamente ao Algarve, quer relativamente à própria Lisboa e à Eurocidade Elvas Badajoz, na Extremadura espanhola, que são suscetíveis de ir buscar tráfego. Aqui estão horas possíveis, tempos de viagem possíveis deste terminal aeroportuário para vários destinos. Repare-se, Pinhal Novo a 55 minutos, Pragal 1h15, entre Campos 1h25 pela 25 de Abril, mas 1h10 por uma futura travessia, terceira travessia do Tejo Celas Barreiro, Albufeira 1h30, Évora em meia hora e Badajoz depois com o novo itinerário de Terceirão Caia em 55 minutos, portanto parecido a Pinhal. E como é que isto se compara com outros aeroportos low cost que, são servidos ou por caminho de ferro ou por autocarro. Temos aqui, por exemplo, nesta tabela, temos aqui que os 55 minutos de Beja até Pinhal Novo comparam-se de uma forma muito interessante, por exemplo, com o aeroporto de London Stansted, que está a 47 minutos do centro de Londres e tem um preço de viagem no comboio de 26,5€. Se fizermos a transposição para o serviço intercidades atual de 14,5€, quase metade, para um tempo muito próximo. Mas se compararmos mesmo a 1h25 de acesso ferroviário com uma circulação de 200 km por hora de Beja a Lisboa entre Campos, eles comparam-se muito favoravelmente a casos como, por exemplo, Paris-Beauvais ou Barcelona-Girona, que ficam a 1h15 das grandes cidades que pretendem servir. Portanto, há aqui de facto um potencial que não tem sido devidamente equacionado e depois disto eu passaria de facto aos spillovers locais e que já não tem a ver propriamente com o potencial destas infraestruturas ligadas por caminho de ferro em termos globais, mas sim com aquilo que podem e devem ser, por arrasto, os efeitos numa cidade como Beja e na sua região e no Baixo Alentejo. Repare-se que termos uma distância de tempo do aeroporto de Beja a Lisboa entre Campos é a mesma coisa que termos 1h35 de Lisboa até Beja. Compara-se, por exemplo, com Lisboa-Tomar. Ora, Lisboa-Tomar há dezenas de pessoas que têm assinaturas e que fazem todos os dias Lisboa-Tomar. Residem em Tomar, trabalham em Lisboa, todos os dias apanham o regional Tomar e têm em Tomar uma residência tipo periurbano que não podem, por uma questão de preço, ter em Lisboa. Mas há outras coisas. De facto, há a questão do saldo migratório, mas há também a questão da expansão do turismo e da restauração. Porque se nós pensarmos em Beja a 1h35 de Lisboa, pensamos que certo e determinado tipo de coisas, como a restauração, o equacionar ir almoçar a Beja, torna-se muito mais provável do que numa situação em que essa opção depende exclusivamente da estrada.